Olá, boa tarde. Boa tarde para quem está entrando. Cláudia, tudo bem? Olá. A gente está aqui começando mais uma live das Letradas e Confinadas. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Hoje o nosso tema vai ser os animais e a literatura. Boa noite, Cláudia. E a gente vai conversar com a Maria Esther Maciel, que vem pesquisando esse tema já há algum tempo. E eu só estou esperando ela aparecer aqui para a gente começar essa conversa. Então, estou esperando mais gente entrar, estou esperando a Maria Esther aparecer. E aí a gente já vai começar essa conversa. Oi, Luna, boa tarde. Olá, Françoelen. Olá a todos, espero que vocês gostem da conversa que a gente vai ter hoje sobre os animais e a literatura. Eu tô aqui, enquanto vocês estão chegando, eu tô esperando a Maria Esther Maciel pedir a solicitação aqui para entrar na live. E eu não sei quantos de vocês já assistiram aqui os nossos encontros das letradas e confinadas. A gente tem feito lives quinzenais. Esse já é a gente já vai fazer um ano das nossas lives e a gente sempre tem trazido pesquisadores para conversar aqui com a gente quinzenalmente. Olá, Heitor. Olá, Fabiane. Estou aqui esperando a Maria Esther. Olá. E para quem tá só retomando o que eu estava falando enquanto a Maria Esther não chega, o projeto das Letradas e Confinadas é um projeto que começou no ano passado, né? É idealizado por três amigas, três estudiosas de literatura, que são a Cláudia Maria de Vasconcelos, a Thalita Mosciuti e eu, a Lívia Bueloni Gonçalves. E a gente tem tido várias atividades literárias, né? Não só as lives, a gente também vai ter um clube de leitura agora na semana que vem e a gente pretende continuar aí com diversas atividades que vocês podem acompanhar no nosso perfil e seguir o nosso perfil para ver tudo que a gente está fazendo, além desses encontros aqui das lives. Já tem bastante gente entrando. Eu não sei se houve algum problema com a Maria Esther, Thalita, Cláudia, se vocês quiserem checar pelo telefone por que ela não apareceu ainda. Eu falei com ela não faz pouco tempo, mas eu ainda não tô vendo ela aqui. Vocês são interessados nesse tema dos animais e a literatura? Quem entrou? Vocês já assistiram outras lives aqui das Letradas e Confinadas? O pessoal que está entrando. Obrigada, Thalita. Olá. Oi, Fábio. Oi, Gabriela. A Thalita foi checar se aconteceu alguma coisa com a Maria Esther. Não sei por que ela não entrou ainda. Ah, que legal, a Fabiane. Aqui tá dizendo que adora o projeto e adora esse tema. Que bom, Fabiane. A Fabiane já participou aqui das Letradas e Confinadas, falando do romance da Olga Tokarczuk, né, Fabiane? A gente está tentando ver se aconteceu alguma coisa com a Maria Esther, porque ela não... Ah, ela acabou de entrar, então logo vai começar aqui. Ô, Gabriela. A Gabriela é uma colega nossa no grupo de estudos. Que bom que é a sua primeira live, espero que você goste. Ó, a Maria Esther apareceu aqui. Vamos ver agora se dá certo. Tô esperando ela aparecer aí, gente. Eu já autorizei aqui. Acho que ela vai aparecer. Eu já estou aqui, só que não está aparecendo. Então, acho que aconteceu a mesma coisa do teste. Eu não sei porque a sua tela tá escura. É a mesma coisa de ontem. Vamos ver se resolve aqui.
Eu não tô te vendo. Tá me vendo? Não, a tela tá preta. A mesma coisa que aconteceu ontem, Esther. Você lembra o que você fez ontem para resolver isso da tela? Será que tem alguma capa no celular, alguma coisa? Ai, vai, acho que tá mudando aqui agora. Vou tentar de novo aqui. Tá bom. Não sei o que. Acho que deu algum problema, gente, mas logo ela vai aparecer aí. A Eu Thalita não tá sei o que tá lembrando acontecendo. do. A tela tá escura. É, Você tá fazendo alguma coisa diferente, Esther, do que você fez ontem? Não sei o que aconteceu. Quer tentar sair e entrar novamente? Vou tentar fazer isso. Pessoal, ela saiu e vai entrar novamente para a gente ver se agora dá certo. Eu não sei o que está acontecendo, não sei por que que está aparecendo a tela escura quando ela entra. Tem alguém aqui perguntando se está ativada a câmera dela. Então, vamos ver se agora dá certo. Ontem a gente fez um teste e deu certo. Vamos ver aqui. Do mesmo jeito. Você fez alguma coisa na câmera, será, Esther? Será que a câmera não está ativada? Alguma coisa assim? Não, que eu saiba está. A, Estranho. a Cláudia está falando para, se não der certo, a gente fazer só com o áudio. Não sei o que vocês acham. É, Aí a gente só ouviria a voz da Maria Esther. Tentamos seguir assim, gente. É alguma coisa que está acontecendo lá com o celular dela. O pessoal está falando que tudo bem. Ó, vamos tentar mais uma vez aqui. Que coisa. Ah, apareceu. Ah, que ótimo! Deu certo. Não sei dizer. O pessoal está falando que pode ter acontecido alguma coisa com a câmera, mas o importante é que você apareceu e vai dar para a gente fazer a nossa Pois conversa. é, que ótimo. Esther, você está me ouvindo bem? Está me vendo e está me ouvindo? Estou. Tá Você ótimo. também está Tô, me ouvindo tô. bem? Ótimo. Gente, então agora vamos começar. Agora deu certo aqui a nossa conexão. Agora vocês estão vendo a Marister. Eu já falei um pouco, né, enquanto a Marister não aparecia aqui, falei um pouco do projeto das letradas e confinadas. Vou falar um pouco agora da Marister, né? Hoje vocês sabem que a gente vai falar sobre esse tema dos animais e da literatura. O pessoal está falando que deu tempo de mais gente chegar, Esther. Então foi bom esse Ah, suspense inicial. Bom,
eu vou falar, eu agradeço, começo agradecendo, Esther, por você ter aceitado o nosso convite aqui de participar das Letradas e Confinadas, de vir aqui conversar com a gente, participar da live. A Maria Esther, para quem não sabe, é escritora, é crítica literária, é pesquisadora do CNPq e foi professora titular de Teoria da Literatura e Literatura Comparada da Faculdade de Letras da UFMG até 2018. E atualmente ela atua como professora colaboradora da pós-graduação em Teoria e História Literária da Unicamp. A Marister é autora dos livros A Memória das Coisas, que é um livro de ensaios de 2004, o livro de Zenóbia, que é um livro de ficção, também de 2004, o livro dos Nomes, ficção, 2009, Animais Escritos, um olhar sobre a zooliteratura contemporânea, de 2008, Literatura e Animalidade, que acho que é o mais recente, né, Esther, que é até o livro que eu tenho aqui. Não sei se dá para vocês verem, que a gente vai conversar também sobre algumas coisas que estão nesse livro, que é de 2016. E como a Thalita já tinha anunciado aqui pelos comentários, a Esther está para lançar um livro agora o mês que vem, pela editora Todavia, que é o Pequena Enciclopédia de Seres Comuns. Enfim, esses são alguns livros dela, né? E a Esther é também diretora editorial da revista Olímpio, né, que é uma revista de literatura e arte. Bom, então, agora entrando aí no nosso tema, né, dos animais e da literatura, eu ia começar só para a gente aquecer, Esther, começar te perguntando como que você começou a estudar essa relação entre os animais e a literatura. Olá a todos. É um prazer estar aqui participando do Letradas e Confinadas, né? Eu que sou uma letrada confinada e me identifico muito com essa proposta. Que bom, E agradeço muito o convite, é, e é muito bom estar com você aqui que hoje, bom. Lívia, porque convivemos por um tempo na UFMG, quando você deu aulas lá, né? E sempre tivemos ótimas conversas. Então, agora Sempre vamos é um retomar uma prazer conversa. enorme. Bem, esse tema dos animais, né, sempre esteve presente no meu horizonte de interesses e também na minha vida pessoal, né? É, mas eu esperava um momento propício, né, para convertê-lo num objeto de pesquisa e de escrita. Quer dizer, esse momento chegou, né, quando eu conduzindo uma pesquisa, né, sobre inventários, coleções, listas, enciclopédias, na literatura, nas artes, né, cinema, sobretudo, eu fui parar nas antigas enciclopédias da natureza, né, e nos bestiários medievais. Uhum, Então, livros como História dos Animais, né, do Aristóteles, as passagens zoológicas da história natural de uhum. Plínio e também das etimologias de Santo Isidoro de Sevilha, tudo isso me levou para esse campo, né, da zoo, né? Só que no primeiro momento, né, eu me detive mais nas coleções, nos catálogos descritivos, ilustrados, né, da era medieval, até chegar aos escritores do século XX. Né? Uhum, Muitos escritores também se dedicaram a compor catálogos e uhum, coleções de animais. Né? O mais canônico, o mais famoso é Jorge Luiz Borges, com seu manual de zoologia fantástica, né? uhum, Depois transformado em O Livro dos Seres Imaginários. E outros autores, né, do século XX, que também fizeram coleções, como os latino-americanos
Augusto Monterroso, né, o José Emílio Pacheco, Juan José Ariola, e no Uhum, Brasil o Wilson Bueno, né? uhum, Só para mencionar alguns poucos. Então, a primeira parte da minha pesquisa foi dedicada a esses autores, né, uhum, de catálogos e coleções. No segundo momento, né, o meu olhar já passou a se concentrar, né, em outros registros literários, culturais, éticos, políticos, né, desse uhum, universo. uhum. Que Não são vários necessariamente, assuntos. Opa, desculpe, pode falar. não necessariamente voltado para essas coleções, né? Então, assim, passei a pesquisar a presença dos animais na literatura, né? Em diferentes contextos, em diferentes países, né? E isso me conduziu a uma reflexão muito mais ampla, né? E de caráter transdisciplinar, né? Uhum, Sobre a questão do animal, né? Dos animais, né? Da animalidade, das relações entre humanos e não humanos, e também dos próprios limites do que chamamos, né, de humano, humanidade e humanismo. uhum. E E, Esther, se eu puder só fazer uma pequena interrupção aí na sua fala, no começo do seu livro você discute também esse conceito da zooliteratura, né? Que você faz uma diferenciação entre a coisa do bestiário, da zooliteratura. Você pode falar um pouco também sobre o conceito, esse conceito da zooliteratura? pois eu uso a palavra zooliteratura, que acabou por se transformar também num conceito, né, para designar o conjunto de diferentes práticas literárias e Uhum, também de obras que privilegiam, né, o enfoque dos animais. Eu acho que é uma designação alternativa, né, ao conceito ao termo, né, bestiário, que eu uso geralmente bestiário para falar de animais reais fantásticos que levam para o modelo antigo, né, quer dizer, da Idade Média. uhum, Então, porque a palavra bestiário hoje, né, eu acho que já não faz muito sentido, até pela carga negativa que a palavra besta traz, uhum, né, muito carregada de todo um conjunto de valores daquele contexto medieval, né, uhum, de valores religiosos, valores éticos, relacionados à sexualidade, sempre bestialidade, né, estava tudo relacionado ao animal. Até o uhum, Derrida, né, no livro dele, A Besta e o Soberano, discute essa noção de besta, né, dizendo que é uhum, um conceito humano, uhum, que é a besta, bestialidade, besteira, né? uhum, Então, tudo isso aí está dentro da esfera do humano, e não necessariamente, né, dos animais. Bom, uhum. então, eu creio que a zooliteratura permite trabalhar, né, essas questões na literatura por por uma outra via, né, a partir de um outro olhar. Há também zoopoética, né, Uhum, que é usado para lidar com as teorias, com as poéticas em torno dessa questão do animal, e também para para o conjunto de livros de poesia, né, o conjunto de poemas de um determinado autor, que tratam de animais, de animalidade e das relações entre os seres humanos e não humanos.
Uhum. Você falou um pouco aí do Derrida e no seu livro, antes, né, de chegar na literatura mesmo, você comenta também, né, filósofos e pensadores que trataram dessa questão do animal, da subjetividade animal, né? E eu ia pedir para você falar um pouquinho disso também. Você fala de um ensaio do Montaigne, né, que é bastante importante, assim, como um ensaio precursor nessa questão de tratar, né, de refletir sobre, né, o humano e o animal, e você fala também sobre o Derrida, que até você já mencionou aí, né, você cita uns textos do Derrida, e eu ia pedir para você comentar então um pouco esses textos, né, que refletiram sobre a questão animal antes da gente entrar propriamente nos textos literários. Sim, foi exatamente quando li O Animal que Logo Sou, do Derrida, né, que eu passei a percorrer esses trabalhos de filosofia sobre a questão. Né? Porque nesse livro, Derrida confronta, vamos dizer assim, né, aquela assertiva de Heidegger, segundo o qual o animal é pobre de mundo, né? Pelo fato de ser privado de logos. Uhum, E o Derrida, né, nesse livro, realiza assim, uma espécie de desconstrução do humanismo logocêntrico do uhum, né, e questiona toda uma linhagem de filósofos que seguiram essa mesma linha heideggeriana. Né? Então, uhum, ele faz uma crítica a esses filósofos que subtraíram, né, do animal a subjetividade, a uhum, linguagem, a capacidade de ter um ponto de vista sobre o mundo, né? uhum, De ter até mesmo pensamentos, habilidades artísticas, culturais, etc. E hoje, mais do que nunca, né, os estudos de etologia, de comportamento animal, vêm comprovar, né, que os animais são dotados de saberes sobre o uhum, mundo, né, são dotados de sentimentos, têm relações afetivas uns com os outros e com os outros, com é, indivíduos de outras espécies, enfim, cada vez mais essas evidências, né, ficam bem mais à tona. uhum, E Montaigne, né, que é mencionado também por Derrida, é, sem dúvida alguma, né, foi uma espécie de pós-humanista por antecipação. Né? uhum, Ele, claro, com propósitos, né, de é, é, cético, céticos, né, dentro da perspectiva dele lá na elaboração, né, de um olhar sobre a humanidade, ele faz uma crítica assim vigorosa, né, ao próprio conceito de humano, né? uhum, Isso em pleno século XVI. Então, uhum, ele, sobretudo nos ensaios da crueldade uhum, e apologia de Raymond Sebon, uhum, né, ele questiona, né, essa suposta soberania do homem em relação às demais espécies, né, e discutiu muito as relações éticas entre homens e animais. Né? As suas uhum, ideias foram, inclusive, importantes para o Coetzee, né? Para o Machado de Assis, né? No uhum, que diz respeito a essas relações entre humanos e não humanos, no sentido de uhum, dominação, de crueldade, de práticas, né? De hierarquização, tudo isso. E o Montaigne também enumera uma série, né, de habilidades animais.
ele percorre diferentes espécies para mostrar o que esses animais fazem, sabem fazer, o que eles têm de sabedoria, né, a destreza desses animais com relação a diversas atividades que sempre foram consideradas atividades humanas, ou esses animais que tinham faculdades que sempre foram considerados próprios do humano, até Uhum. mesmo da linguagem e do pensamento. Agora, o mais curioso, né, é que tanto o Montaigne quanto o Derrida partiram, né, para essas reflexões de uma relação pessoal deles com felinos. Né? Uhum. O, o, o Montaigne fala, né, quando eu estou brincando com a minha gata, eu não sei, né, se quem é que brinca com quem. Mas Uhum. ele faz um jogo aí, né, com relação com a gata, e exatamente para mostrar que a gata tem um olhar sobre o mundo, ela tem uma subjetividade, e o Derrida também, né, ele escreveu o Animal que Logo Sou a partir de um encontro com o seu gato ou gata, né, fica meio ambíguo e tal, quando a gata o vê nu, né, Uhum. saindo do banho. E aí ele começa a indagar sobre o olhar do gato. O Uhum. que esse gato vê em mim? Né? Como ele Uhum. me vê? Que saber que esse gato tem. E a partir daí, né, ele desenvolve toda essa reflexão que eu acho magnífica, né, nessa conferência, o Uhum. Animal Logo Sou. Uhum. Você falou aí no começo também do Coetzee, né, que é um escritor sul-africano que também traz bastante essa questão em alguns dos livros, né, você falar do Desonra, tem isso também no Elizabeth Costello, né, uma discussão sobre vegetarianismo, sobre os dilemas éticos na nossa relação com os animais, né, tem várias questões que ele traz, né, para discutir nos livros dele. Você podia falar um pouco sobre como, né, para a gente pensar num escritor contemporâneo que está discutindo essa questão, falar um pouco da forma que você quiser, seja sobre o Desonra, seja sobre a Elizabeth Costello, como que o Coetzee traz essa discussão da nossa relação com os animais ali nos personagens e tal. Bom, sem dúvida, o Coates é o autor contemporâneo, não é, que mais lida com essas questões sob Uhum, diferentes perspectivas, né? E traz uma série de elementos para que possamos pensar a situação dos animais no mundo contemporâneo, né, como o grande desafio ético, né, para nós neste momento, né? uhum, Ou para nós ao longo, né, da história da humanidade, mas mais do que nunca se coloca como um desafio ético para nós neste momento. E o primeiro livro dele que eu li, né, que me despertou para essas questões, foi, sem dúvida, A Vida dos Animais. Né? uhum, A, que tem como protagonista a Elizabeth Costello, que na verdade é uma espécie de alter ego do Coetzee. Né? uhum, E é um livro que reúne duas conferências atribuídas a ela, né? Entremeado com as relações familiares, enfim, com vários elementos ficcionais. E o interessante é que é dividido em duas partes: os animais e a filosofia, e os animais e a poesia. uhum, E nessa parte, né, dos animais e a filosofia, quer dizer, o Coetzee discute, né, isso que eu mencionei a propósito do Montaigne, inclusive. uhum, E há uma frase interessante da Elizabeth Costello, né, numa das suas falas,
que ela diz assim que nós tratamos os animais como prisioneiros de guerra, Uhum. né? Seja pela caça, pelo sacrifício, pelas práticas de matança deliberada, pela escravidão, né? Então, os humanos sempre se arrogaram o poder de dispor sobre a vida e a morte, né, desses outros. Uhum. E, se não, e como não há leis que amparam, né, os prisioneiros de guerra, né, a crueldade, nesse caso, acaba por se estabelecer como uma prática legítima, né, para essa ordem, né, soberana. E é o que Uhum. acontece com os animais, e ela vai mostrando isso de uma forma até, em alguns momentos, bastante radical. Né? Ela critica o antropocentrismo, as práticas de violência, o poder de dominação que mantém, que os humanos mantêm, né, com os animais, e chega aos poetas, né? Uhum. Depois para mostrar que, como, por exemplo, Ted Hughes, Uhum. né, como os poetas sabem lidar com a alteridade animal sem convertê-los em meros teoremas, né, em metáforas em prol da superioridade humana. Uhum. É, e, então, ela dedica uma grande parte à poesia. Né? Uhum. E chega até um momento que ela fala: os poetas ensinam mais do que sabem, Uhum. justamente por essa capacidade de entrar na, em outra esfera, né? Pela força pela empatia e pela imaginação, de entrar Uhum. em outros mundos e extrair dali um olhar, né? Algo que não é da ordem exclusiva, né? Da racionalidade. Porque Uhum. tanto Montaigne, quanto Derrida, quanto Coates, via Elizabeth Costello, questionam muito, né, esse império da razão, a racionalidade como esse valor absoluto aí que marca o humano e o coloca, né, numa posição hierárquica, né, muito superior aos animais. Os animais estão lá no final da hierarquia, e de outros seres humanos, inclusive, que não estariam dentro dos critérios legitimados, né, pela ciência, né, por uma certa filosofia, Uhum. para se definir o que vem a ser humano. Uhum. E pensando, você ia falar mais algo? Te interrompi. Eu acho que, quer dizer, a vida dos animais, né, é uma obra bem híbrida, né, que é Uhum. uma mistura de ensaio, de conferência, de ficção. Há Uhum. uns anexos, né, com textos de pessoas de pensadores que realmente de várias áreas que se dedicam a essas questões, né? Mas o livro de ficção do Coates, né, que traz também muitos elementos a serem considerados, o Desonra. O desonra. Uhum. Né? Quer dizer, ali fica muito explícita essa condição à margem da margem, né, ocupada Uhum. pelos animais, sobretudo num país, né, no caso, né, da África, lá da África do Sul, naquele momento, em que, com grandes problemas de desigualdade social, racial. Né? Então, nesse contexto, os animais, esses viventes animais, representariam assim, o último grau de relevância para a nação. Né? Uhum. Então, e País ele trata exatamente dos cachorros, né? Os cachorros que Você choram. fala bastante disso no livro, né? Daquela parte dos cachorros, Os né? cachorros, Uhum. e aqueles cães abandonados ou levados para sacrifício porque não valem nada, né? Ou porque não merecem viver, são condenados
a eutanásia, né? Então, Uhum. é um tema muito complexo dentro do livro, né? Eu Uhum. escrevi 2 ensaios sobre esse livro, né? Uhum. E sempre que eu retomo, eu consigo extrair mais elementos que me levam a pensar, né, em várias questões relacionadas à minha pesquisa. Uhum. Agora, Muito com bom. relação ao cachorro, agora eu passei um período às voltas com cachorro, né? Um monte de cães literários. Não só os cães abandonados, vira-latas, né? Lá do caso da Desonra, os Uhum. Baudelaire, mas os cachorros também, que mantêm uma convivência bem próxima, né? Na vida Uhum. doméstica. Uhum. Sim. É, Eu queria que a gente entrasse um pouco, Esther, também na literatura brasileira, né? Que você fala bastante também no livro. Você fala do Machado, talvez a gente possa começar pelo Machado, né? Você fala em como alguns contos, alguns textos também aparece ali uma crítica, né, a um racionalismo exagerado, né? Como que isso tá ali em alguns textos do Machado, se você puder comentar um ou outro? Para ir a gente entrando em alguns autores nacionais aqui. pois é, o Machado, para mim, é um ponto de inflexão, né, na literatura brasileira, no que diz Uhum, respeito à zooliteratura. uhum, Ele, inclusive, tomou, né, é um precursor esse enfoque biopolítico dos uhum, animais. Ele também, assim como Montaigne, né, no âmbito da literatura brasileira, foi um pós-humanista por antecipação, né? uhum, Então, assim, são vários contos, crônicas, né, passagens de romance, é, sobre a condição dos animais no mundo dominado pela ciência, né, e pelo triunfo do racionalismo moderno, né? uhum, Será que ele escreve exatamente no momento em que a ciência é, né, a dona da verdade? Sim, uhum, realmente o cientificismo, né, tinha, estava em evidência muito forte. uhum, E foi também na época assim, quando Darwin já lançou, né, as suas ideias que dão uma reviravolta também, né, uhum, nas relações entre humano e não humano, ao mostrar as origens animais do humano. Então, uhum, o Machado, nesse contexto, né, ele, na literatura brasileira, faz, né, dá uma contribuição impressionante. Né? Ele foi, por exemplo, um dos primeiros escritores nacionais, né, a abordar de forma ferina, né, a crueldade das práticas de vivissecção, né, nos uhum, laboratórios científicos do tempo. uhum. Você pega o conto alexandrino, por exemplo. Você comenta, né, o conto alexandrino, que aí depois se volta contra os próprios cientistas, né? Tem uma. Exatamente. As experiências com os ratos, né, as experiências com os animais, acabam depois sendo transferidas para os próprios humanos. No caso, cientistas que são presos, né, e aí os prisioneiros são transformados em cobaias, ou seja, essa Uhum, história a maneira de lidar com os animais, essas crueldades, acabam sendo também exercitadas nas relações entre humanos e humanos, dentro dessa hierarquia biopolítica, né, que se coloca, que se colocou, né, desde sempre. uhum, Então, você pega Machado foi também um dos primeiros a se manifestar contra as touradas uhum, crônicas, a exploração da força animal no trabalho, né? E até mostrar simpatia pelas sociedades protetoras dos animais, né? Que é uhum.
tem uma crônica em que ele fala disso, né, que precisamos de uma sociedade protetora dos animais, né, no Brasil, que tinha surgido na Inglaterra, e ele achava que isso seria importante. Uhum, E, bom, estamos falar no Quincas Borba, né? uhum. No, Tem alguns comentários aqui, Esther, só para eu não perder o que o pessoal. Quem quiser fazer pergunta para Esther, gente, fiquem à vontade aqui. Eu só vou. A Cláudia tinha comentado, lembrado aqui o Quincas Borba, e a gente tem um outro comentário aqui que agora eu não estou conseguindo ver, do Panfagos 2020, né, que está dizendo que um dos traços de modernidade da nossa literatura, que é o interesse nos animais, particularmente os de estimação, é uma novidade trazida pela poesia helenística, um outro comentário que apareceu aqui. E aí a Cláudia está falando do Machado, acho que ela está falando do conto alexandrino também. Então, há alguns comentários que apareceram aqui só para você saber. Mas ótimo, pode obrigada, seguir. obrigada pelos comentários, gente. No Quincas Borba, o Machado vai embaralhar as noções de humanidade, animalidade e loucura, né? Uhum, E também os limites entre homem e cão. uhum, Né? Até o nome Quincas Borba é do personagem humano e é também do cachorro. sim. Não é? Quer dizer, e ele adota, né, nesse livro, eu chamaria de uma postura cínica, mas cínica não no significado banal da palavra, né, mas relativa ao cinismo como uma corrente filosófica, né, que Uhum, remonta a Diógenes e tal. E uhum. que o Machado, sem dúvida, incorpora esses elementos e cinismo vem de kinos. Kinos, no grego, é cão, né? Uhum. Tudo relacionado. Muito legal. Muito E legal. E tal. o Machado trabalha com isso de uma maneira muito instigante em Quincas Borba. Aham. Não, talvez a gente pudesse, né, comentar também alguns outros autores, né, que Uhum. vão aparecendo no seu livro. Por exemplo, todo mundo tem a baleia do Vidas Secas, né? E quando a gente fala em animais na literatura, eu acho que é um personagem que, né, sempre se ressalta muito. O Sagarana, os contos, né, do Guimarães Rosa no Sagarana, que também trazem muito, né, essa coisa dos animais. Você fala também da Clarice Lispector no seu livro. Então, tem a barata, tem o búfalo, tem a galinha, né? Então, tem vários autores que lidam aí com essa questão dos animais. E aí eu vou juntar nisso uma questão que apareceu aqui. Agora me fugiu quem fez a pergunta, mas perguntando se você também podia comentar a presença dos animais na obra do Manuel de Barros, né? Então, eu não sei se é muita coisa aí que eu estou te colocando, mas só se você puder falar um pouco sobre esses personagens, a baleia ou alguma coisa do Rosa, alguma coisa da Clarice, né, que são esses autores aí que a gente vê essa Sim. presença dos animais nos textos literários. Pois é, no século XX, foram muitos escritores que passaram a lidar com animais enquanto personagens, né? Fora daquela circunscrição alegórica, é, fabulosa, metafórica, né? Essa configuração que predominou ao longo né, dos tempos. Mas não, ali, animais, animais. Eles não estão ali para significar outra coisa, né, que Uhum, não eles mesmos. Então, você tem Guimarães Rosa, a Clarice Lispector, Graciliano Ramos, o Carlos Drummond de Andrade, João Alfonso, uhum, Hilda Lins, Manuel de Barros. uhum, Eu estou falando dos modernos, né, do século uhum. XX. Depois desses, assim, muitos outros, né, começaram a trabalhar já atentos às questões éticas, políticas e ecológicas que envolvem, né, essa discussão.
eu vou falar então da baleia, né? Tá Você bom. particularizou a Você baleia. pode escolher. Só me passaram aqui que eu tinha esquecido quem eu não identifiquei, mas quem fez a pergunta, quem fez um comentário aqui foi a Juliana Ragusa, que foi uma outra convidada nossa aqui do Letradas, que também está fazendo comentário aí sobre essa relação dos animais. E tem outros comentários entrando aqui, falando do búfalo da Clarice e do burrinho Pedrez também, que foi lembrado aqui no Sagarana. Mas aí você fica à vontade, Esther, para falar sobre a baleia ou sobre outros personagens Exemplos que são você queira muitos, né? falar. É É, muita coisa. nesse livro, Literatura e Animalidade, né, eu abordei esses animais, né, num capítulo. É o burrinho pedrez, né, Uhum. vários animais do rosa, né, o zoo, ele tem um livro chamado, lá no Ave Palavra, uma seção do Ave Palavra chamado Zoo, né, que ele percorre zoológicos, né, de tem lá a onça, né? Meu tio, Sim, e e o Are... essa travessia, né, das fronteiras, né, entre o animal e entre o humano e o não humano. É, é, então, são muitos elementos, né, são muitos personagens. O burrinho pedrez é incrível, né? Assim, é, Uhum. realmente me tocou muito quando eu li o Burrinho Pedrez, para pensar mesmo, assim, essa coisa do saber animal, né? Quer dizer, é ele que consegue resolver, né? Atravessar ali Uhum. aquele. Bom, e no caso da cachorra-baleia, né? Que assim, durante muito tempo a crítica literária caracterizou a baleia como um animal humanizado, né? Uhum. Simplesmente porque ela apresenta qualidades emocionais, é, comportamentais, cognitivas, né? Que são considerados atributos exclusivos dos humanos e impróprias quando usadas para descrever um animal, né? Uhum. Porque a vira-lata baleia, né, ela tem uma complexidade ali, né? Ela é ativa, ela é solidária, ela é sensível, ela é hábil, ela é generosa, ela tem, enfim, e a presença dela na vida daqueles humanos é fundamental, né? Ela, de alguma forma, ah, ah, é, conduzisse ali a vida daquela pequena comunidade híbrida. Né? E nesse contexto da convivência, né, dos animais e dos humanos ali, que aqui os críticos também falam que são animalizados, né? Você vê que é um contágio recíproco ali, Uhum. de animais e humanos. Fica difícil determinar onde começa a animalidade de um e termina a humanidade do outro. Né? Uhum. Exatamente aquilo que o filósofo Dominique Lestel, né, chamou de comunidade híbrida. Uhum. Trocas, trocas de afetos, de experiências, né, enfim, necessidades. Então, tudo ali está tudo misturado. E, de Uhum. fato, fica difícil definir isso ou aquilo. A Uhum. baleia, ela não é humanizada só pelo fato de tomar as atitudes que ela toma, por exemplo, né? Uhum. E caçar, de ter sentimentos, de sonhar, não necessariamente por isso. Ela está, sem dúvida, contaminada, contagiada, né, pela convivência dos humanos. Assim, quer dizer, e vice-versa. Há um contágio recíproco. Né? E, Uhum.
E o Graciliano Ramos, né, ele conhecia muito bem os animais, muito bem os cães, para compor a figura da baleia. Mais do que Uhum, nunca, nós sabemos que os cães têm essas habilidades, têm essas potencialidades, né? uhum, Têm essa capacidade de afeto, né, de solidariedade. uhum, Na Clarice, né, isso se dá por vias distintas, né? uhum, Temos lá o búfalo, a barata, a galinha, cachorros, cavalos, né? E em alguns desses textos, né, sobretudo no Búfalo e na Paixão Segundo de H, né, que ela trata uhum, da ali já há em interações internas, né, entre humanos e não humanos, né, e que passa pela troca de olhares entre o humano e o animal. Né? Quer dizer, a mulher e a barata, a mulher e o búfalo, uhum, né? E uma troca de olhares nesses casos é fundamental para que haja um encontro intrínseco, né, entre essas esferas, humana e não humana, no próprio processo de identificação da, uhum, com os animais. Né? uhum. Eu até escrevi recentemente um ensaio só sobre a barata da Clarice. Ainda não foi publicado, não. Ah, depois você tem que avisar a gente para a gente passar para o pessoal aqui sobre os Pois seus é, ensaios. Sim. foi até a partir do filme, da adaptação, que ainda não foi lançado, né? Mas Uhum, tem esse texto que ainda vai ser publicado. Eu tratei um pouquinho do búfalo, um pouquinho da barata na uhum, literatura da humanidade. uhum. No caso da barata, né? Assim, a mulher enfrenta o que eu diria, que chamaria da monstruosidade de uma barata, né? A Aham, alteridade monstruosa de uma barata. Pelo menos para mim é. aham. Me formou muito bem de baratas, né? E tem, E leva esse enfrentamento, né, um processo de interação visceral, né, com sim, o inseto. uhum, Literalmente, sim, visceral com o inseto. uhum, uhum. Esther, e no o seu livro ainda tem um capítulo que é só sobre poesia, né? Não sei se talvez a gente possa também entrar nesse assunto aqui, porque naquele capítulo, né, que se chama Animais Poéticos, Poesia Animal, entra também uma discussão da própria linguagem, né? Você discute também isso, né? Qual seria a linguagem mais adequada para que a gente pudesse se aproximar da persona animal. Tem uma discussão sobre isso, né? Sobre a linguagem. E como dar voz a essa persona animal, né? Qual a relação que você faz ali com a poesia, né? Com a linguagem poética para dar voz a essa temática, que é um pouco o tema, acho que do último capítulo do seu livro, né? Do Literatura e Animalidade. Você podia falar um pouquinho sobre isso também? A gente já está se aproximando do final, mas ainda dá tempo de você comentar isso e ainda tenho uma outra pergunta para te fazer. Se o pessoal tiver pergunta, também dá tempo de pôr aqui. Você tem me remete de novo ao Derrida, lá com o ouriço, né? Com, lançado lá na estrada, aquele bichinho que se recolhe, ao mesmo tempo se chega perto ele fica crispado e fere. E a relação da poesia, com a poesia, eu acho que passa por aí, né? A poesia como que tem essa dimensão do ouriço. Mas, respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que isso aí também a Elizabeth Costello fala, né, ao tratar dos poetas, sobretudo do Ted Hughes, Uhum, que os poetas, a partir de um exercício de imaginação, né, e de empatia, uhum, eles conseguem, né, entrar no corpo do animal.
né? Uhum. Sondar pelos sentidos, né? Pelos afetos, é, e, sobretudo, pela imaginação. O que se passa dentro da cabeça, né, desse animal? Uhum. E como transformar isso, né, e como trazer isso para a linguagem humana, já Uhum. que os animais não se expressam, né, na linguagem verbal. Então, isso se dá por um processo de tradução, né? É Uhum. até algo que remete ao xamã, a figura do xamã, né? Uhum. Entrar naquela esfera íntima de um outro ser, de outra espécie, né? E extrair dali, né, um saber, um olhar, e transformar isso por um processo de tradução em linguagem humana, Uhum. coisa de tradução interespecífica. Uhum. Específica. Eduardo Viveiro de Castro fala um pouquinho de tradução relacionada ao xamanismo, né? Uhum. Essa tradução interespecífica cabe muito bem, acho, né, na abordagem da poesia Pois é. no que diz respeito aos animais, ao exercício da animalidade. Uhum. Não, eu gostei muito desse capítulo final do seu livro e eu queria te perguntar também, Esther, como, assim, de que forma a sua pesquisa acadêmica conversa com a sua vida de ficcionista, de escritora, né? Porque você, né, como a gente falou aqui no começo, você tá para lançar um novo livro, né, que é o Pequena Enciclopédia de Seres Comuns. E eu ia pedir para você, porque né, acho que tá ligado aqui ao que a gente está conversando, você falar um pouco sobre esse livro e também sobre essa sua trajetória, né, da pesquisadora e a ficcionista, né? Como que você vai trabalhando isso? Como que é isso aí no seu processo? Pois eu não vejo o trabalho teórico, né, o trabalho de pesquisa, e a criação poético-ficcional, né, como campos dissonantes, Separado. né, excludentes. Quer dizer, são experiências diferentes, mas afins, que podem se potencializar reciprocamente, né? E a minha formação acadêmica, né, foi muito importante para o meu aprendizado e aprimoramento enquanto escritora, e vice-versa, né? E o exercício ficcional, poético, nunca deixou de atravessar meu trabalho como professora e pesquisadora. E o meu trabalho como Uhum, professora nunca deixou de atravessar meu trabalho, né, como criadora de textos ficcionais e poéticos. Isso aconteceu em vários momentos, quer dizer, vários dos meus livros estão relacionados às minhas pesquisas também, né? São materializações ficcionais, poéticas de algo que está lá na ordem acadêmica. Essa pequena enciclopédia de seres comuns é um livrinho, é bem curto, né? Verbetes sobre plantas e animais. Tá? E são 76 verbetes, assim, um pouco na linha das antigas enciclopédias da natureza, né? uhum, Distribuídos em 4 séries: as Marias, os Joões, as Viúvas e Viuvinhas e os Híbridos. E são seres assim de diferentes reinos, né? Animais, vegetais e diferentes espécies, né? Eu misturo referências científicas e elementos ficcionais, tá? uhum, Quase todos eles existem, quase todos existem, com exceção de 4, um para cada série, né? Que esses uhum, são e todos eles têm
são organizados pelos nomes. Tá? Então, a primeira série, eu reúno bichos e plantas que têm Maria no nome. Uhum. Em segundo, os que têm João no nome. São muitos, são muitos. Tá? Uhum. Eu fiz uma seleção. A terceira série que tem que se chamam viúvas ou viuvinhas. E no quarto, os híbridos, mas híbridos nos nomes também. Né? Eles não são Uhum. animais fantásticos. Então, você tem o Uhum. mico-leão, tem o orquídea-macaco, peixe-boi. Quer dizer, todos eles existem, né? Todos eles estão por aí. Então, Uhum. eu misturei referências, fiz pesquisas, é claro, em livros de zoologia, de botânica, Uhum. e, é claro, me vali também da imaginação para criar, né? Inventar em cima desses verbetes. Um pouco de paródia das enciclopédias. Né? Muito legal. Esther, eu acabei vendo que eu deixei passar vários comentários aqui. Se você tiver mais uns minutinhos, porque acho que o Instagram ainda não cortou a gente, só vou ler alguns comentários que o pessoal deixou aqui, aí você comenta da forma que você achar melhor. A Paola também estava lembrando de Tentação, da Clarice Lispector, né? Ela fala que traz uma humanização interessante na visão de um cão. Então, uma lembrança aqui. O Fadu está falando se você poderia falar sobre os animais em Astrid Cabral. Acho que você fala no seu livro, né? Eu me lembro que tem, né? E quando ele pede para você comentar, né? Os animais em Astrid Cabral. O podcast Sonhos Intranquilos lembra da porca, da Hilda Hilst também. Tem gente aqui pedindo um conselho para iniciantes na arte da escrita, se você puder dar. Também Sonhos Intranquilos, daria um jogo bom pensar o perspectivismo ameríndio com esses animais humanos híbridos. Mais um comentário aqui sobre esse limiar entre humanidade e animalidade. É a Thaís que está falando. Me lembrei de uma crônica do seu livro A Vida ao Redor, quando você visitou o cemitério de cães nos fundos de um jardim zoológico. É um comentário aqui da Thaís. Comentários sobre o búfalo, né? Se na Clarice os animais podem ser considerados como um duplo das personagens. A Gabriela aqui comentando que tem pavor com a barata da Clarice. E não sei se é muita coisa, Esther. Tem acho que só mais um. Tem outros comentários aqui. O pessoal participou bastante. A Juliana está falando. Acho que ela colocou uma poesia aqui. É isso, Juliana? Da Anitte, poesia helenística, epigrama epitáfio, na tradução do José Paulo Paes. Ela colocou aqui a poesia. Para o seu gafanhoto, rouxinol dos campos, e a sua cigarra das árvores, fez Miro um duplo túmulo e o regou com lágrimas de menina, pois o cruel Hades levou-lhe embora os dois bichinhos de estimação. Aí, pessoal, vocês me corrijam se eu tiver interpretando aqui alguma coisa errada. E acho que é isso. Tem gente pedindo conselho para escrita, né? E acho que foram esses os comentários. A Lucy Colim tá te fazendo um elogio, dizendo que você é grandiosa, que contribuição importante para a pesquisa e para a literatura. E o pessoal está aqui elogiando a conversa aqui, Esther. Não sei se deu para você gravar, né? Foram muitos os comentários. Se você quiser falar de alguma dessas coisas que eu falei aqui, você fica à vontade e aí a gente já vai encerrando também. São muitos Muitas. elementos levantados, né? Um beijo para a Luci, adorei. Obrigada pelo elogio. Bem, eu estou finalizando um novo livro de ensaios sobre esse tema. Né? Uhum, E a ênfase é dada à questão da subjetividade animal. Né? Uma das referências teóricas para esse livro é, é, é,
é o perspectivismo ameríndio, né? Uhum. Tenho trabalhado, publiquei alguns ensaios sobre isso, em que esse repertório teórico não se coloca, né, de maneira assim, muito incisiva. Tem uma parte só sobre cães, tá? Uhum. Esse livro vai ter uma seção só sobre cachorros. Inclui o cachorro da Clarice lá de Tentação. Aham. Inclui a Tentação, inclui o Ulisses, que foi o cachorro da Clarice, depois ela escreveu um livrinho infantil sobre ele, fala dele em algumas passagens de suas obras. Então, o Ulisses está muito presente. Então, o Ulisses aparece o Flush da Virginia Woolf, Uhum. os cães de Jack London. hum, não, são muitos cães, né? Uhum. Que aparecem. Alguns cães vira-latas, né? O cão lá do Timbuktu, Paul do Auster, né? Paul Auster, etc. Então, essa parte dos cães, né, já está bem desenvolvida. A própria Hilda Hilst entra um pouco nessa parte dos cachorros. Tá? Uhum. Astrid Cabral está lá, aparece na seção de poesia da literatura e animalidade. Mas eu Uhum. retomei a Astrid agora. Acabei de escrever um artigo que vai entrar nesse livro, né, e que vai isso para uma revista que deve sair em breve, em que eu falo de alguns escritores amazônicos, né, Uhum. a, e dou ênfase a né, a Uhum. todo o trabalho que realizou, né, sobre animais amazônicos, né, sobre essa paisagem amazônica. E em relação a Mato Grosso também, né? Uhum. O Manuel de Barros, aí nesse caso, Uhum. vai ser uma referência, sem dúvida. O Manuel de Barros lidou com os animais, atento, sobretudo, aos pequenos, né, animais, aos insetos, esses animais que a gente considera insignificantes. Né? Ele vai ali no pequeno, no mínimo, né? Nas coisas miúdas, né? Desse universo, caramujo, e realmente, né? Um poeta magistral nesse campo da zoopoética. Uhum. Então Ótimo. ele vai entrar no próximo livro. Então você não pode esquecer de avisar a gente quando saírem esses ensaios aí, porque a gente vai também divulgar para o pessoal aqui do nosso perfil, o pessoal que se interessou pela live. Hoje teve bastante gente assistindo, bastante gente interessada nesse tema, bastante gente que participou. E eu só tenho a te agradecer, Esther. Não sei se você quer ainda falar alguma coisa final. Eu acho que foi uma ótima conversa. Te agradeço novamente por você ter aí participado das letradas e confinadas. E aí eu acho que a gente pode ir encerrando, a não ser que você queira colocar mais alguma coisa que você acha que tenha faltado, aí você fique à vontade. Muito obrigada, Lívia, né, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essa pesquisa, sobre essa paixão mesmo, né, porque a minha relação com os animais passa também pela minha história pessoal, né, pelo Uhum, meu vínculo com os bichos desde criança. uhum. E, e é um universo, esse universo zoo, ele é muito amplo. Quer dizer, é uma pesquisa que eu acho que nunca vai acabar, porque está aparecendo coisa nova. Né? Uhum. Agora mesmo eu tenho lido essas autoras contemporâneas, né? A Olga, eu nunca sei pronunciar Eu falo sobre os Tokarczuk, mas ossos, não está correto. não sei pronunciar direito o sobrenome dela, sobre os ossos dos mortos, Memórias de um Urso Polar, né? Uhum, Da Yoko Tawada,
Enfim, são muitas obras que têm vindo à tona, né, nesse campo. No Brasil, eu tenho percebido, né, uma abertura maior, né, para essa esfera zou, né, na ficção, na poesia. Né? Poesia você tem o Nuno Ramos, que Uhum. não é bem poesia, é uma mistura também, né? São textos bem híbridos. Então, o Nuno Ramos é outro que lida com essas questões. Foi lançado agora o livro da Michelina Verunski, né? O Som do Ruído da Onça, Fugido da onça. o ruído da onça e tal. Eu ainda não li, mas que tem a ver com isso. Ou seja, é um campo de pesquisa, um campo criativo, muito amplo. E não só Uhum. na literatura, né? Uhum. No cinema, nas artes plásticas. De vez em quando eu cruzo, né? Porque eu nunca fico num espaço único, não. Né? Eu gosto Uhum. das. Então, o cinema sempre me ilumina muito também nessas questões. Uhum. Enfim, sou Tá uma ótimo. zoola, eu sou uma zoólatra, muito dos animais. Então é isso. Que E bom, mas que bom. Então eu vou agradeço todo mundo que agradeço a Esther, agradeço todo mundo que apareceu aqui. Vou encerrar essa live e continuem acompanhando aí o nosso perfil das Letradas e Confinadas com outras conversas aí que vão aparecer e outras atividades para vocês. Esther, muito obrigada e até a próxima. até a próxima. Tchau para todo mundo. Né? Tchau, tchau, Obrigada gente. pela presença de todos. Muito bom. Sim. Tchau, tchau, gente.